Olá, meu nome é Jennifer, eu tenho 22 anos e a minha história de vida é um pouco extensa, mas acredito que aqui eu vou conseguir dar uma resumida breve na história. Eu cresci com a minha mãe, com os meus irmãos, os meus pais já eram separados, né, desde que eu era mais nova. E minha mãe sempre fez de tudo por mim, por todos os meus irmãos, ela sempre se dedicou muito, né? E no decorrer dos meus anos de vida, né, do meu desenvolvimento, eu me encontrei em pedagogia ainda nova, né? Ainda nos primeiros anos da alfabetização, eu era auxiliar da minha professora e era uma coisa sensacional, porque eu me achava assim, tipo, eu sou super importante. E aí um belo dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu quero ser professora. Começou aí, né, o meu sonho. E minha mãe parou e ficou ouvindo a história e eu falei, mãe, eu quero ser professora porque a minha professora, ela cuida de mim, ela me ensina, mas ela também me coloca para ajudar ela, então eu sou meio auxiliar dela, né? Isso para mim era um orgulho desde nova. E aí no decorrer dos anos, eu fui pensando muito a respeito disso, porque era uma coisa que nasceu comigo, mas eu fui descobrindo isso com o tempo, né? Os anos foram passando, infelizmente eu sofri muita violência na escola, porque desde cedo eu era uma aluna muito esforçada e eu sofri bullying pela minha religião, eu sou cristã. Eu sofria bullying por conta disso, eu tinha que fazer de conta que eu não estava vendo, né, a situação, mas eu estava vendo e eu estava engolindo aquilo no seco, né? E eu sempre estudei em escola pública, né? E assim, os meus professores, eles sempre me apoiavam em tudo. Eu sempre fui muito braço direito dos professores, né? Tanto que para estudar, como eu não tinha tecnologia em casa, eu ficava na escola até mais tarde. Se eu estudava de manhã, eu almoçava na escola, almoçava com os meus professores e ficava o período da tarde estudando. E se eu estudasse de tarde, eu chegava mais cedo e era a mesma coisa. Então, eu sempre me esforcei muito. Não só por mim, mas para que minha mãe visse em mim aquele sonho cada dia mais crescendo, né? Para que ela enxergasse que não era só uma coisa da escola. Começou na escola, mas era da escola para a vida. E as minhas professoras me davam presente em Dia das Crianças, era uma loucura. E eu gostava muito disso, sabe? Então sempre eu era considerada queridinha, né? Mas isso não era para me mostrar. Isso era para, na verdade, de alguma forma tentar suprir aquela dor que eu estava sentindo, tentar de alguma forma amenizar aquela situação, porque eu já cheguei a ser agredida fisicamente. Eu me lembro no ensino fundamental 2, eu estava prestes a ir para o ensino médio e eu estava querendo muito estudar, assim, eu precisava estudar para a prova de geografia e ninguém respeitava a professora na sala. Aí eu falei assim, professora, eu preciso que você fale mais alto porque eu não estou te ouvindo direito. E ela olhou para mim e falou assim, eu estou cansada, porque eu estou falando, ninguém está dando atenção. Eu falei, professora, continua porque eu preciso dar para essa prova e eu não sei como estudar porque eu preciso de você, né? E nisso eu pedi para ir no banheiro e eu falei no ouvido dela, professora, eu posso ir na diretoria? E ela falou, sim, você pode ir no banheiro. Falou alto para a sala inteira ouvir, como se eu realmente fosse no banheiro, e eu não fui. Eu desci na secretaria, conversei com todo mundo lá, chorei muito. E eu falei, eu preciso de ajuda, porque eu não aguento mais. Eu preciso estudar e não sei como, porque ninguém está respeitando. O tempo que eu sentei na minha cadeira, quando eu voltei para a sala, foi o tempo de chegar todo mundo. Diretor, vice-diretor, secretaria, todo mundo da secretaria, assim, sabe? Todo mundo da escola estava lá, dentro da minha sala, assim, do nada. E falaram um monte com os alunos. E quando eles se retiraram, o pesadelo começou a virar realidade. Porque eu sentava justamente no centro da sala. E por sentar no centro da sala, eu virei o alvo deles. Eles atiravam borracha em mim, atiravam lápis. Eles quebravam lápis em vários pedaços e atiravam em mim. E me chamavam de várias coisas. E foi bem complicado esse processo, porque eu falava, poxa, eu quero só estudar, só isso. E como nessa época o meu pai não era tão presente, porque ele já era separado da minha mãe, era meio difícil, sabe? E minha mãe já estava com outro homem nessa época, no caso meu padrasto. E aí eu tinha os meus irmãos mais novos e tudo mais. Então eu ficava, poxa, eu não posso chegar e falar um monte de coisa pra minha mãe. Minha mãe não tem o que fazer, né? Só que nesse processo eu tive um ataque de pânico na sala. E eu saí da sala chorando, tremendo, e eu não sabia nem o que eu estava sentindo mais. Ligaram para minha mãe falando que eu estava com dor de cabeça.
Quando minha mãe chegou para me buscar, aí eu expliquei o que tinha acontecido. E naquele mesmo dia mudaram a minha turma. E a partir do dia seguinte eu já estava numa outra sala com outros alunos e tudo. Até eu conseguir desenvolver melhor durante o ano. Mas foram processos muito dolorosos, porque desde nova eu já sofria com isso, né? Eu não entendia muito bem sobre o cristianismo e nem nada do tipo, mas eu levava minha Bíblia para a escola, eu usava saia longa, era aquela coisa. E eu tentava de alguma forma mostrar para as pessoas que eu era isso, sabe? Só que eu era julgada, eu era criticada, eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita coisa errada. Mas eu estava tentando, pelo menos, né? Eu estava tentando fazer alguma coisa de importante. Minha mãe, ela foi auxiliar de educação ambiental na escola, num programa do estado. E ver a minha mãe na sala de aula no início foi muito chato, muito chato. Quando minha mãe falou, eu tô à frente desse projeto, pode me colocar que eu vou fazer, eu fiquei, caramba, agora minha mãe vai estar na escola todos os dias. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que na verdade ela estava sendo um espelho para mim. E aí eu comecei a trabalhar junto com ela praticamente, né? E eu via ela na escola e os alunos chegavam, ai mãe, não sei o que. Eu, não, ela é minha mãe. A gente ficava naquela brincadeira de criança e era uma coisa muito divertida, sabe? Com o tempo eu fui desenvolvendo uma paixão cada vez maior, né? Porque, poxa, era minha mãe ali trabalhando na escola. E ela não era formada na escola, ela não tinha nenhuma faculdade. Mas o conhecimento que minha mãe tinha era um conhecimento que ela passou para mim e para os meus irmãos e que isso vai continuar para o resto da vida.